E vamos pegar um caso aí que ocorreu desse mesmo modo aí, que a professora Franci Rose Barbosa, ela é antropóloga da USP, e recentemente ela soltou um Twitter, o Poder 360 fez um carnaval em torno do Twitter, ela foi alvo de uma campanha ameaçadora por parte da ultradireita. Professor, obrigado aqui por sua participação aqui no GGN. Eu queria que resumisse aí o que foi esse episódio. Então, boa noite a todos, boa noite, Luiz, obrigado pelo convite. Então, esse episódio foi no dia 13, mais ou menos, eu recebi uma mensagem de um jornalista querendo que eu comentasse as minhas postagens sobre a Palestina, né, no caso. Né? No caso deles, era segundo o Hamas, era um apoio ao Hamas. E aí eu fiz um comentário, eles fizeram uma matéria como se eu apoiasse a reação do Hamas, como se eu estivesse do lado do Hamas, alguma coisa. E isso gerou, né, não só para mim especificamente, várias ameaças, várias mensagens, e-mails, né? E foi um pouco assustador, né? Porque é uma violência, né? Assim, em nenhum momento eu estava comemorando nada, eu estava apenas defendendo a causa palestina, né? Então são essas leituras enviesadas, né? Que as pessoas não te ouvem. O Twitter, a gente sabe que eu até estou fora, né? Tranquei meu Twitter, porque a violência é muito grande. É um espaço pequeno, então você não pode ficar ali escrevendo textos imensos, né? Então, criou essa violência que gerou bastante transtorno, né? Assim, na minha vida acadêmica, no meu cotidiano. Eu só lembro aí que, acho que foi o G1 aí, aquele rapaz que era o correspondente, entre aspas, aí dos palestinos junto à mídia, é o que mandava depoimentos aí. Hoje, logo que ele chegou ao Brasil, ele deu um depoimento emocionado aí com família, parte da família ainda na Palestina, e o G1 pega posts dele de 2015 para dizer que ele era radical em 2015. Gente, o que isso tem a ver com... O fato de ter um palestino que é radical contra Israel muda a natureza humana dele aí. Então, é complicado isso. Né? E aí a questão que as pessoas não deixaram, né, eu, no caso, me expressar, eu sou uma militante da causa palestina desde garota, desde 14 anos. Então, assim, qualquer coisa que movimente a Palestina está me movimentando direta e indiretamente. Então, assim, as pessoas desconhecem a história da Palestina. E aí, depois que teve o meu caso, começaram a juntar vários professores de esquerda, professores que votaram neste governo, e aí como se esses professores, né, haja visto o caso do professor Salem Nasser e outros tantos professores, que também ficaram no alvo dessa extrema-direita. Então, é muito complicado, né? Esse trabalho todo nosso, né, virou um grande problema. Falar da Palestina... virou um desafio, né? E a gente vai continuar desafiando esse jornalismo que você acabou de apresentar, na CIF, muito bem, essa divulgação. É o nosso papel, nós estamos aqui para divulgar o que a gente sabe, o que a gente conhece, e a realidade, né? Sem esconder. Quer dizer que, digamos, essas ondas da ultradireita acabam tendo espaço no jornalismo, além desse episódio do 360? Com certeza. E vai outro, teve uma lista, né, de um jornal aí do Sul, com nomes de docentes, e aí até o deputado Ivan Valente tomou uma providência que ele podia, como seu mandato, de uma certa defesa aos docentes, né, uma proteção dos docentes que apoiam a causa palestina. Que eu acho que é isso, a gente tem que se proteger, né, de todas as formas, a gente tem uma bandeira, a gente vai levantar a nossa bandeira, e isso está refletindo também, que é o que eu até programei para conversar com vocês a respeito do crescimento da islamofobia a partir do dia 7 de outubro. Né? A gente já aplicou um questionário na comunidade muçulmana, a gente iniciou na sexta-feira passada, hoje de manhã tinha 269 respostas, e prova, por A mais B, né, como a gente diz, que realmente essa violência ela já está presente de uma forma bastante assustadora. Né? A gente tem um índice alto de pessoas que já diziam, olha, antes já tinha intolerância religiosa, no caso a islamofobia ela já estava presente, mas agora, de 7 de outubro para cá, a gente tem uma média de 62% das pessoas que responderam ao nosso questionário terem vivenciado alguma situação islamofóbica.
Então, isso é um sinalizador, né? Isso mostra para a gente que, assim, aquilo que acontece comigo não é tanto o que aconteceu, né? Comigo não é tanto por conta da religião, mas porque eles achavam que eu era funcionária do governo e funcionária do Ministério dos Direitos Humanos. Então, assim, a ideia da matéria era sempre assim, estamos atingindo o Lula. É isso, né? E eles esquecem que a gente tem um trabalho muito maior, né? Que o nosso trabalho é também um trabalho independente, né? Vinculado à universidade. Então, a gente tem esses dados que eles vão demonstrando, né, o quanto essa violência está acontecendo. Hoje eu recebi um depoimento de uma menina por e-mail, né, nosso e-mail sobre islamofobia, falando de uma pessoa tentando atacá-la dentro do metrô, né, da violência, dela ter que descer a estação, não prosseguir o trajeto dela por conta da violência com o nome dela, com a vestimenta que ela estava. E uma coisa... Desculpa. Não, que loucura, que loucura. E uma coisa que a gente observou, porque nós fizemos 10 perguntas, né? Uma coisa que eu vou trazer para você aqui de primeira mão é a resposta em relação à mídia, porque a gente pergunta para as pessoas, né, se a mídia fez um trabalho que contribui, né, para a não islamofobia, né? E você já pode imaginar qual foi a resposta, né? Então, em torno de 90% da comunidade muçulmana considera que a mídia não faz um trabalho positivo quando se trata de muçulmanos, né? A imagem apresentada é sempre uma imagem animalesca, uma imagem inferior, uma imagem como terrorista, como oprimidas. Então, a gente tem aí, novamente, porque esse é o nosso segundo relatório de islamofobia, o primeiro foi de 2022, então, essa característica, ela ampliou bastante, né? Você apresenta a mídia como um grande rival para a comunidade muçulmana. Então, isso precisa mudar urgentemente, né, Nassif? Agora, o curioso é que fazem editoriais dizendo que o Lula estimula o antissemitismo por chamar o Estado de Israel de terrorismo, e a mídia é a maior alimentadora da islamofobia. É complicado. Exatamente, né? Exatamente. Então, isso é muito expressivo, você sabe? Até nos relatos, as pessoas comentam, né? Que a gente fez uma pesquisa quanti-quali, né? E então a gente vai estar avaliando esse material todo. Uma outra coisa que aparece são as redes sociais, né? Então a gente pergunta se as redes sociais aumentou o grau de violência nas redes sociais. Está em torno também de 85%, 84%, a depender de homem ou mulher, dizendo que o aumento na violência em redes sociais. Então, a gente tem um quadro bastante sintomático. A gente trabalha com efeitos gatilhos. O que seria um efeito gatilhos? Então, a gente tem 11 de setembro, a gente tem o 7 de janeiro, a gente tem o 10 de setembro, né? Que são datas que teve alguma situação de conflito que envolveu muçulmanos, então, no caso, 7/11, e qualquer outro evento internacional que aconteça, ele acaba interferindo diretamente na sociedade muçulmana brasileira. Então, as pessoas consideram isso, as mulheres consideram isso mais que os homens, as mulheres sentem mais, é óbvio, porque as mulheres estão na linha de frente, as mulheres que usam lenço como eu, elas são as mais atacadas, elas são as mais visualizadas, as mais discriminadas, mas os homens estão ali em torno de 70% também sinalizando que esses eventos internacionais também interferem no cotidiano da comunidade muçulmana, né? Então, a gente tem aí um gráfico bem interessante para a gente pensar. Agora, uma outra coisa que eu queria te trazer, que eu acho que é importante, que aparece da mídia, é que a gente pergunta, por exemplo, se a mídia sabe diferenciar o que é ser muçulmano, o que é ser palestino e o que é ser árabe. Então, para quase totalidade das pessoas respondentes, eles dizem que a mídia não sabe diferenciar o que é árabe, o que é muçulmano, o que é palestino. É uma loucura. É uma loucura. Outro dia eu tive o desprazer de estar numa mesa com uma uma islamofóbica aí, e ela dizia que tinha horror por conta daquele episódio que ocorreu com aquele jornal francês lá. Charles Hebdo. O Charles Hebdo. Falei, você pega então, quer dizer que se você pega então meia dúzia que pratica aquilo, estende para todos os palestinos e todos. É impressionante como que o preconceito racial se espalha
facilmente, né? É um sinal de subdesenvolvimento, que não digo só brasileiro, não. É uma racialização, uma racialização. Eu vi um Twitter, né, que me mandaram de uma jornalista muito conhecida, muito famosa, que ela associa, acho que era, eu não vi o vídeo, mas era um vídeo de uma mulher muçulmana falando, eu acabei não vendo, porque eu estou fora do Twitter, então eu não consegui acessar. O dela era associando os árabes e os muçulmanos aos camelos. Né? Aos camelos. Né? Meu Deus. Então, na verdade, a gente não supera o texto do Eduardo Said, né, do orientalismo, né, de a construção dessa imagem do árabe como uma imagem bárbara, como uma imagem violenta. Então, os bárbaros são sempre os árabes. E aí, se são árabes muçulmanos, aí completa o que eles vão achar de mais bárbaros possíveis. Né? E isso então, é uma jornalista famosa, com leitores. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Eu te digo no privado. Então me diz aqui no comentário privado e eu digo do público aqui. Então, mas é terrível, né? É um comentário muito, muito pejorativo, muito violento, né? Então são essas falas. E é uma que tem tido atitudes boas, viu? Assim, não entendi nada. Então é melhor nem falar, depois eu te mando o print e você avalia por você mesmo. Mas eu achei muito estranho, assim, esse comentário dela, porque é uma pessoa que eu até seguia e tal, né? Mas ela faz um comentário muito pejorativo e um colega pesquisador responde a ela e tal, né? Mas assim, são essas imagens distorcidas, são essa falta de conhecimento. Eu acho que o Islã, infelizmente, ele não é conhecido como ele deveria, as pessoas fazem sempre a imagem de terroristas, mas nunca pisaram numa mesquita, nunca tiveram com um muçulmano. Ó, já teve gente que pôs o nome dela por aí. Mas, assim, alguém está lendo os twitters, né? Agora então, eu vou falar uma coisa sobre essa ignorância em relação... Eu sou descendente de libaneses. Eu imaginava, quando falavam lá da chácara que meu bisavô tinha no Líbano, eu imaginava quase que roupa de beduíno e... Até o dia que eu dei aqui as fotos de família, eles eram muito mais urbanizados no final do século XIX, muito mais urbanizados, muito mais ocidentalizados que os brasileiros da época lá. Mas a imagem, eu, como filho descendente de libaneses, tinha essa visão. Mas agora, digamos, essas imagens de pais com filhos mortos e tudo serviu, pelo menos, para acabar com esse mito aí com essa desumanização do muçulmano e do oriental, né? Que ali... eu tô querendo crer, né? A gente tem discutido isso, tanto no meu grupo de pesquisa, como alguns colegas militantes, né? Que a gente está numa nova era de luta pela causa palestina e pelos palestinos. Então, a gente quer crer que as pessoas estão buscando informações, que as pessoas estão indo atrás das informações. A gente tem trabalhado, eu fiquei praticamente 15 dias em silêncio, então sem participar de nada, sem aceitar live nenhuma, para conter essa onda, né, de violência. E aí voltei com um trabalho atrás do outro. E a gente está assim, muito mobilizado e vendo as pessoas interessadas em saber. Eu estava vendo um vídeo agora da Angela Davis, né, que ela gravou, que ela dizia, olha, as pessoas não podem mais silenciar. E é isso, não dá mais para silenciar, e não dá para usar mais a desculpa de antissemitismo. Então, assim, eu sou uma pesquisadora de religião, eu amo a religião judaica, tenho paixão pelos rituais judaicos, porque eu gosto de religião, eu sou uma pesquisadora de religião, eu gosto das religiões afro-brasileiras, eu gosto de estudar a religião, de pensar, de tentar compreender o pensamento religioso. Então, assim, a gente tem que parar com essa ideia de usar, defender a Palestina vira uma coisa antissemita. Não, são povos semitas, né? Os povos ali originários, né? Os cristãos, os muçulmanos e os judeus, eles são todos povos semitas daquela região. Então, são descendentes de Sem, né? De Abraão. Então, eu acho que a gente precisa parar, estudar e conhecer as culturas, as religiões e como que elas se imbricam e colocar a palavra correta, né? É um colonialismo. A gente precisa combater esse colonialismo e o sionismo. São coisas muito diferentes, né? É isso. Falei assim, Rosa, mata uma curiosidade minha.
Eu assisti uma vez um ritual de batismo de um menino judeu, e eu não entendi, obviamente, as falas e tudo, mas me pareceu muito similar ao das religiões africanas. Tem como estabelecer relações assim? Os cânticos, todo aquele clima de espiritualidade. As religiões, no fundo, elas têm as monotelias. Eu não digo o judaísmo e as religiões afro-brasileiras, mas as religiões, no fundo, elas são muito parecidas. Por exemplo, eu produzi um documentário chamado Alá Oxalá na Trilha Malê, que eu queria contar histórias dos negros muçulmanos escravizados, que você deve saber, que fizeram a revolta dos malês. Sim. E quem me conta melhor essa história é uma mãe de santo, é a Cici, da Casa Piaget. É ela que me conta essa história de forma fabulosa. E aí, esse documentário que eu fiz, vocês podem acessar aí, eu junto a Cici, que é uma mãe de santo, que é uma Ebomi de terreiro, junto com o Sheik de Salvador, o Sheik Ahmed, né? E eles conversam de coisas que são muito próximas uns dos outros, né? Então, e aí é o diálogo, né? O Sheik Ahmed fala assim, olha, quantas vezes a palavra diálogo aparece no Alcorão? 46 vezes. E ela fala da tradição afro-brasileira, fala do candomblé, e ela diz, olha, na nossa religião também a gente fala justamente da questão do diálogo. Então, assim, muitas coisas são parecidas, todas as religiões têm algum diálogo. Uma coisa que as pessoas não sabem, os muçulmanos têm 6 pilares da fé. Então, para eu ser muçulmana, eu tenho que acreditar nesses 6 pilares da fé. Um desses pilares é acreditar nos livros sagrados anteriores ao Alcorão. Qual é esses livros sagrados? A Torá. Então, assim, eu não posso ser muçulmana se eu não acredito na Torá, no Antigo Testamento. Né? Então, assim, são coisas que as pessoas desconhecem, né? As pessoas elas não conhecem os fundamentos religiosos. Se algum muçulmano falar, né, eu não acredito na Torá, né? Ele não pode ser muçulmano, porque isso é pilar da fé do muçulmano. Olha, eu fui naquele evento multirreligioso aí na igreja de São Domingos. É emocionante. Vai lá o padre dominicano, fala em nome de Deus, de Jesus, daí vai o pajé falando em nome de Tupã, vai a mãe de santo falando em nome de Oxalá, vai o sheik, vai o rabino, vai... E é interessante que o Brasil é isso aí, o Brasil é essa soma de multiplicidades, né? E que lindo, né? E que bom que nós somos diversos, nós somos coloridos, temos credos diferentes, nos respeitamos. Isso é o mais importante, né, Nassif? Alguém perguntou o nome do documentário, é Alá, né? Alá Oxalá na Trilha Malê. Então, é um documentário de 2015. Depois você passa a dica da Mãe de Santo para a gente. E eu vou dizer, uma das coisas mais emocionantes que eu vi nos últimos tempos aí foram os palestinos chegando, as crianças e tudo, e todos envoltos na bandeira do Brasil. Falei, pô, mas dá um sentimento de orgulho, daí, de repente, vai lá o G1 para dizer que o fulano de tal tinha escrito... Meu Deus, esse negócio da imprensa aqui a imprensa, ainda bem que existe vocês, né? Ainda bem que existe jornalista como vocês, pessoas sérias que a gente pode trabalhar e que a gente pode confiar, porque, assim, tá difícil, né? Eu acho que, assim, quando a gente tem para criticar, eu sou daquela, assim, olha, assim, a coisa da crítica, né? Assim, a gente vota no partido, mas quando tem coisas que a gente acha que é errado, a gente vai lá e critica, faz parte. A democracia é isso. Agora, quando são coisas positivas, né? Eu, por exemplo, eu não gostei da primeira expressão que o Lula fez quando teve o primeiro ataque do Hamas. Eu achei estranha aquela fala. Depois eu fui acompanhando. Então, assim, a gente está aqui para tentar sinalizar. Agora, aquelas coisas que são positivas, a gente tem que replicar, gente. A gente acabou de sair de um governo que era completamente pulsão de morte, né? Então, a gente tem que tentar ver isso, né? E eu acho que a comunidade muçulmana, ela está muito empenhada, e aí eu posso falar mesmo em nome da comunidade, no sentido de dizer que todos os muçulmanos estão muito empenhados em receber as pessoas, em apresentar a religião, em apresentar a sua própria versão. Só que a grande mídia não quer saber, né? A grande mídia não quer saber de ouvir muçulmano, a grande mídia não quer saber de ouvir um relatório onde
nós apontamos a própria mídia como aquela que produz islamofobia. Então, isso realmente fica muito mais complicado, né? Os muçulmanos são subrepresentados, né? Então, é muito mais fácil você ver uma jornalista falando: morreram muitas crianças porque as mulheres têm muitos filhos. Assim, é só trocar os muçulmanos por elas mulheres pretas das comunidades. Morrem muitas crianças pretas porque as mulheres das comunidades têm muitos filhos. Ora as bolas, né? Mas não diz quem é que está matando, não diz que é a polícia que está matando, não diz que é o Estado de Israel que está matando. Então, assim, é muito triste isso, esse tipo de representação dos muçulmanos. A gente está com muita questão aqui, mas eu queria que você respondesse uma questão aqui, que é essa questão do Al-Fatah e do Hamas, aí, que, segundo informações que vieram, Israel, no começo, apoiou o Hamas como uma maneira de abortar as tentativas de acordo de paz do Fatah. Como é que foi essa disputa? Olha, a disputa entre o Hamas e o Fatah, ela sempre existiu. Porque, para mim, sempre foi, a leitura que eu sempre faço, eu não sou especialista nos partidos políticos, porque até que se prove o contrário, eu sempre considerei o Hamas como um partido político, como um partido de resistência, que tinha uma forma muito diferenciada do Fatah de atuação, né? E aí, porque montou esse grupo de proteção e tudo mais, né? Então, assim, essa questão eu acabo não entrando mesmo. Eu procuro não entrar porque eu não sou especialista nisso. Mas eu acho que, assim, o Hamas foi eleito, né? Eu já cheguei a conversar, por exemplo, há muito tempo atrás, com uma deputada que foi eleita e que ela falava: olha, nós mulheres trabalhamos assim, nós ajudamos na causa, a gente contribui com as nossas, sei lá, se a gente tem uma joia, a gente dá para contribuir, para formar essas pessoas, para constituir escola, formação para as nossas crianças. Então, você tem toda uma comunidade apoiando. Eu conversando com uma aluna que fazia parte de uma ONG no Líbano, ela disse para mim: professora, quando a gente encaminhava material escolar para Gaza, esse material passava pelos checkpoints, eles eram todos estragados. Esse material não chegava para as crianças. Então, o que a gente começou a fazer? A gente negociou com o Hamas. Vamos mandar esse material via o túnel do Hamas. E eu achei interessante uma fala dela, uma pessoa que estuda, que pesquisa. Eu falei assim: a gente tinha que mandar esse material e eles encaminhavam e o material chegava para as crianças. Então, eu acho que assim, Gaza, as pessoas precisam entender, é uma prisão em céu aberto, as pessoas tinham que se virar como pode. Então, o Hamas, obviamente, deviam ter várias outras ramificações, outras formas de agir, mas a gente não pode dizer: o Hamas não é Palestina. Gente, como assim? Não vou dizer que Hamas é também Palestina. Agora, outra coisa é dizer se as pessoas aprovam ou não o que o Hamas fez. E é outra questão, porque a gente tem que dizer: o Hamas, ele quebrou o direito internacional, né? Assim, ele matou civis. Então, a gente tem que ficar olhando muito cuidadosamente, e aquilo que você disse inicialmente. Se a ONU não disse que é um terrorista, né, que Hamas é terrorista, não sou eu que vou dizer, né? Existem outros sistemas muito mais poderosos e importantes para definir o que é o que não é terrorismo. E aí eu fico com a definição do professor Salem Nasser, né, que o terrorismo ele não tem uma definição acadêmica clara, né, para a gente ficar usando esse conceito à torta e à direita.